Bom dia, meu nome é Tiago Cosmo, sou catequista da paróquia de Nossa Senhora Rainha dos Apóstolos. E hoje vou estar dando continuidade à minha série sobre os elementos da liturgia. Falarei sobre as imagens sagradas. Explicarei também sobre a importância das imagens para a Igreja e para todos nós como cristãos. Quando nós entramos em uma igreja católica, é muito comum vê-la adornada com diversas imagens sagradas, sejam elas de santos, de Maria ou do próprio Jesus Cristo. Mas essas imagens não estão lá apenas para enfeitar a igreja. Elas possuem um importante significado teológico. Em primeiro lugar, as imagens são um símbolo para a veneração dos santos. Os santos são uma fonte de inspiração para os cristãos, pois são aqueles que conseguiram alcançar a salvação e o perdão dos pecados e se encontram no paraíso. Então, nós temos que respeitá-los e imitá-los para assim também conseguir a mesma salvação que eles. Em segundo lugar, as imagens representam uma importante realidade para nós: a comunhão dos membros da igreja. A igreja em si é o reino de Deus. O reino de Deus não é restrito apenas ao paraíso, mas ele se encontra em toda parte. Ele se encontra no céu, na terra e no purgatório, e formam uma única igreja, que é composta pelo corpo místico de Jesus Cristo. Durante o rito eucarístico, as presenças das imagens estão lá para nos lembrar desta realidade e nos lembrar que nós não estamos sozinhos. Os santos rezam e intercedem por nós junto de Deus. E da mesma forma, nós intercedemos por aqueles que ainda não foram salvos, ou seja, pelas almas do purgatório. E o Cristo também está presente em todo momento, seja ele na Eucaristia ou na pessoa do sacerdote. Esta é uma realidade fundamental para a liturgia e também para a própria natureza da Igreja. Somos uma única Igreja, unidos em uma grande comunhão. Porém, as imagens de escultura não são os únicos tipos de imagens sagradas que nós encontramos dentro da igreja. Além delas, existem também as artes sacras, os vitrais, pinturas e quadros. Essas imagens geralmente representam a via sacra ou importantes passagens bíblicas. Desta forma, a principal importância desse tipo de imagem é a evangelização, o catecismo para os membros da igreja. Pois, para se ensinar sobre a realidade e a história da salvação, aqueles que não têm o costume de ler a Bíblia, mas frequentam a igreja, buscam por conhecimento, e aquelas imagens estão lá para lhes dar este conhecimento. O Papa Gregório Magno uma vez disse o seguinte: a imagem é o livro daqueles que não sabem ler, pois a iconografia cristã transcreve pela imagem aquilo que a Sagrada Escritura nos transcreve pelas palavras. Ou seja, as imagens são para nós tão importantes para a evangelização quanto é a Bíblia Sagrada. Por isso, nós não devemos subestimar essa importância, pois ela faz parte sim da liturgia e nos traz a revelação de Deus. Ela é uma importante peça da revelação de Deus, de Cristo e do Espírito Santo, e nos ensinam sobre todas as realidades ocultas da Igreja e do próprio Deus. Elas estão lá para evidenciar toda essa realidade e também nos levar à perfeita adoração a Deus. Muito obrigado a todos, que Deus vos conceda os dons da sabedoria e do entendimento,
e que Ele vos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tenham um bom dia a todos.